salve galerinha, salve, salve meus amores, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na boa? Espero que sim. Assistiu a primeira aula, não assistiu? A primeira aula é de introdução das ligações químicas. É a proposta da teoria do octeto, com a formação das ligações entre átomos, formando a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Hoje, vamos tratar da ligação iônica, da formação dos compostos iônicos. Vamos dar exemplos de situações cotidianas de grandes compostos iônicos que estão presentes na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Beleza? Então, temão da aula de hoje, aulão, muito boa aula, muito bem preparada para você, para que a gente estude e aprenda um pouquinho sobre a ligação iônica. Bora, galera? Então, vamos embora. Então, ligação iônica. A primeira parte que a gente tem que estudar sobre a ligação iônica é a gente conceituar um pouquinho sobre os compostos iônicos. Como se dá essa ligação? Se a gente for voltar na tabela periódica, a gente tem a divisão de grandes grupos de elementos químicos. E aí eu quero lembrar dos metais e dos ametais. Basicamente, a ligação iônica ela se dá entre metal e ametal. Elementos que apresentam uma grande diferença de eletronegatividade. E essa ligação como se dá, Rafa? Essa ligação ela se dá por transferência de elétrons. Então a primeira coisa para lembrar, você está vendo aí na tela a definição de ligação iônica, que para mim não me importa muito ficar lendo, você pode pausar o vídeo e você pode ler essa definição. O que me interessa é a gente narrar, é eu tentar te fazer entender através do vídeo, beleza? Então olha só, ligação iônica ocorre através da transferência de elétrons. Basicamente é assim, eu tenho um elemento químico, eu tenho um metal que é muito pouco eletronegativo, que é muito eletropositivo, que vai encontrar um ametal que é muito eletronegativo. Um cara muito positivo, um cara muito negativo. Um cara que vai ter a tendência de doar elétrons. Esses são os metais. E os ametais? Eles vão ter a tendência de quê? De receber os elétrons. Então a ligação iônica ela se dá basicamente por isso. Alguém que quer doar elétrons, alguém que quer o quê? Receber. E essa força de atração, de doar e receber, ela é eletrostática. E isso vai determinar uma série de características dos compostos iônicos que a gente vai narrar lá no final do vídeo. Beleza? Até agora tudo bem? Parou, pausou o vídeo, leu a definição, volta um pouquinho no que eu acabei de explicar. Eu tenho certeza que você vai conseguir continuar a aula de hoje avançando passo a passo nos conceitos da ligação iônica, beleza? Então, a gente está aí, acabei de mostrar para você um sólido iônico, tá vendo aí? Na+, Cl-. Esse sólido iônico forma o composto iônico mais importante das nossas vidas, que é o sal de cozinha, beleza? E como se dá a ligação iônica? Presta atenção, acabei de ver um metal, acabei de ver um ametal, tá vendo aí? Eles estão juntos ou separados na imagem? Até agora, na imagem que você está vendo, eles estão separados, concorda comigo? E aí, olha só, a hora que eu juntar eles, eu vou ter a ligação iônica, que se dá basicamente entre metal e ametal, beleza? Então vamos agora falar coisas mais técnicas sobre esse composto iônico tão importante pra gente, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. O nome dele agora é o menos importante. O importante agora é você conseguir conectar e entender como ele se liga, beleza? Então eu peguei o sódio, distribuição eletrônica do sódio está aí para você. Se você observar, o sódio ele tem 3 camadas e ele tem um elétron só nessa camada mais externa. Se eu pegar o cloro ele também tem 3 camadas e ele tem 7 elétrons nessa camada mais externa. Parou, parei, voltei no tempo. Voltei no tempo para quê? Para lembrar que se eu tenho um elétron só na camada externa, eu estou estável? Não. Se eu tenho 7 elétrons na camada externa, eu estou estável? A estabilidade química ela se dá pela regra do octeto, que diz que um átomo, para ser estável, tendo mais de uma camada, ele só é estável com 8 elétrons, beleza? Então,
Se você pegar o sódio aí, ele tem 8 elétrons na camada anterior à camada de valência. Na camada de valência ele tem um só. Se ele conseguir perder esse um elétron, ele vai ter os 8 da camada anterior. E aí ele adquire estabilidade química. Se você pegar o cloro ele está pertinho da camada de valência. Ele está pertinho da estabilidade proposta pelo octeto. Ele já tem 7 elétrons. Ele olha para um gás nobre e ele fala assim, nossa, eu estou tão perto de você. Mas ele não está estável. Porque para ser estável tem que ter 8. E ele tem 7, não tem jeito. Então qual é a tendência do cloro? O que é mais fácil? Perder os 7 elétrons ou ganhar um? É muito mais fácil ganhar um do que ter que perder 7, concorda? Então a tendência do cloro vai ser de perder um elétron e a tendência do sódio vai ser de perder um elétron e a tendência do cloro vai ser o quê? De receber um elétron, concorda comigo? Então, ó, peguei aí o sódio, peguei a primeira camada com 2 elétrons. Eu vou voltar para você que se dispersou só um pouquinho. Presta atenção, ó. Primeira camada aparecendo com 2 elétrons. Na segunda camada eu estou aí colocando para você com quantos elétrons? Com 8 elétrons. E a terceira camada eu estou colocando para você com um elétron só. Vamos de novo? Parou, parei. É sempre bom a gente ficar toda hora revisitando. Que aí a gente vai fixando, refixando, não importa. Peguei o sódio. Agora você está vendo um esquema da eletrosfera do sódio. Um elétron na camada externa. Está estável? Não. A camada anterior tem 8 elétrons. Se esse cara conseguir doar esse um elétron, ele fica estável porque ele perde essa camada. Agora vamos pro cloro. Presta atenção. Cloro, núcleo, eletrosfera, primeira camada da eletrosfera, camada K com 2 elétrons, tranquilo. Segunda camada da eletrosfera com 8 elétrons. E a terceira camada da eletrosfera com 7 elétrons, de novo. É mais fácil para quem já tem 7, eu tô quase lá. É mais fácil para esse cara ganhar um ou perder os 7? Ganhar um, concorda comigo? Então o que vai acontecer? Olha lá, ó, voltei. Presta atenção. Olha a cetona que eu fiz. Tá vendo a cetona que eu fiz? Olha o que aconteceu. O cloro, o sódio, ele doa esse elétron. E ao doar esse elétron, ele vai perder essa terceira camada. Ele vai ter a camada anterior com 8. E o sódio e o cloro, ele passa a ter a terceira camada com 8 também. Todo mundo estável, todo mundo bonitinho, certo? Então, ó, a gente tem 3 tipos de fórmulas para a gente estudar. A gente tem a fórmula eletrônica, onde eu desenvolvo os elétrons da camada de valência. A gente tem a fórmula iônica, onde eu vejo os íons provenientes. Ah, ele perdeu um elétron, então ele vai ter carga mais 1. Ah, ele ganhou 2 elétrons, ah, então ele vai ter carga menos 2 e por aí vai. E a gente tem a fórmula molecular, NaCl, MgBr2 e por aí vai, beleza? Tá bom? Características dos compostos iônicos. Algumas características são muito importantes. Primeiro, a dureza deles. Formar faciliza. Composto iônico é sólido nas condições ambientais, porque eles têm elevados pontos de fusão e de ebulição. Isso se dá por conta dessa força de atração eletrostática. Pra você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, para eu conseguir derreter o cloreto de sódio, ou seja, levar ele do sólido para o líquido, eu preciso de mais de 800 graus de temperatura. Isso não vai acontecer. Lá na frente a gente vai dizer que o cloreto de sódio ele é um soluto não volátil. Ele não muda o estado físico por conta desses elevados pontos de fusão e de ebulição que não só ele, mas os compostos iônicos têm. Beleza? Outra característica bem marcante, não conduz corrente elétrica no estado sólido. Quer dizer, se eu pegar o cloreto de sódio, eu colocar um punhado de cloreto de sódio aqui, sólido, e tentar fazer um experimento de condutibilidade elétrica, isso não vai acontecer. Porém, se eu pegar o cloreto de sódio sólido e dissolver em água, eu vou ter a dissociação iônica. E essa dissociação em íons produz
e determina a característica de condução de corrente elétrica, beleza? Só a gente lembrar que tô na praia, viajei, tô aqui no estado do Rio, tô aqui na cidade do Rio de Janeiro, viajei e fui para Búzios. Fui curtir o final de semana em Búzios. Ah, todo mundo gosta, né? Região de praia, tranquilo, cheguei em Búzios, paguei lá meu hotel, minha pousada, cheguei na praia, o tempo fechou. O que eu vou fazer? Eu vou me enfurnar dentro de um quarto de hotel? Jamais. Vou pra praia, vou continuar na praia, praião, tranquilão. Tá nublado, tempo fechou, começa a chover, tô nem aí. Já vim até Búzios, já viajei, vou ficar por aqui, vou ficar na praia, me deixa em paz. Não é assim que você vai pensar? Mas é o que vai acontecer. Começa a relampejar, sai da água. Qual é a chance de um raio cair na sua cabeça? Mínima. Mas o raio precisa cair em você para você tomar um choque? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Ele pode cair a quilômetros de distância que você pode levar esse choque, não pode? E isso se dá pelo quê? Pela água? Pelos íons dissolvidos na água. Íons que vêm da dissociação iônica de um composto iônico. Então não esquece isso. É a água que conduz corrente elétrica? São os íons dissolvidos na água. Beleza? Tranquilo? Então assim, estudamos um pouquinho sobre os compostos iônicos, sobre a ligação iônica, como se dá a ligação iônica, as características, as propriedades. O que você vai ter que fazer agora? Parar, pausar, voltar, fixar, revisitar aquilo que você acabou de assistir. Acabou de estudar a ligação iônica, vamos avançar para o próximo tipo de ligação, que é a ligação covalente, beleza? Um beijo, meus amores. Vamos que vamos. Valeu!